Quando nós nos propomos a desenvolver um trabalho no bem, externando a nossa luz, em parceria com o autoconhecimento, associados à espiritualidade maior, em conexão com Jesus, com Miguel, quando nós nos organizamos, temos disciplina, assiduidade, nós podemos chamar e muito a atenção dos espíritos trevosos, de todos aqueles que não desejam que a luz se espalhe, que o conhecimento se espalhe, que nós aumentemos a nossa capacidade consciencial para a observação do humano, dos sistemas de poder. Vamos imaginar, eu gosto sempre do exemplo da vela, um quarto escuro, até um quarto grande, quando nós acendemos uma vela, uma pequena chama já ilumina grande parte da estrutura. A gente consegue ver, consegue se movimentar, consegue olhar para cima, para os lados. Nós somos luz. Vós sois deuses, disse Jesus. Um de nós pode fazer muita diferença nas frentes assistenciais de luz, no auxílio ao humano. Quando nós nos reunimos, então, com um propósito divino, sagrado, firmado no amor, no bem, nós podemos ajudar demais a mudar a configuração deste planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós levamos, já a partir do nosso campo eletromagnético, da nossa energia, já expandimos luz. Nós levamos um verbo didático, mais consciente ao outro, uma proposta de pensar, de refletir a respeito de si, da sociedade. Se nós entendermos que toda aquela estrutura das trevas, hierarquia das sombras, deseja nos subjugar, deseja que não pensemos, que sejamos fantoches, zumbis, podemos já refletir o quão perigoso e ameaçador para eles é que nos tornemos seres conscientes de nós mesmos e auxiliemos ao próximo. Eles não desejam isso e eles vão fazer absolutamente tudo para impedir qualquer movimento de expansão das consciências, de aumento da luz no planeta Terra, dos dois lados da vida. Sempre quando eu dou algum exemplo, pensem nos dois lados da vida, dimensão da matéria e dimensão astral. 9 bilhões de espíritos encarnados, 6 vezes mais na contraparte astral, circulando entre nós, espíritos com níveis de consciência diferentes e que também buscam luz, ou não. Mas nós ajudamos as consciências aqui, através de uma melhora de pensamento, por exemplo, meu, uma consciência nova que me aflora, uma mudança nas minhas emoções, mudanças positivas. Isso incomoda o outro lado. Os espíritos das trevas não desejam que nós nos conheçamos, porque nós somos uma ameaça a esse sistema de poder, de manipulação das consciências, das mentes. Então, toda vez que a gente se propõe a um trabalho no bem, nós vamos chamar a atenção. A luzinha vai chamar a atenção. A luzinha das nossas pineais vai chamar a atenção. Como, por exemplo, agora eu peço licença, talvez vocês estejam ouvindo um barulho de furadeira. Nós estamos gravando em um prédio comercial, no nosso espaço. Nós sempre gravamos após as 18 horas, exatamente para não haver tanto barulho, fugirmos de barulho da rua, mas essas intercorrências acontecem. E a gente sabe que nada é por acaso. Sempre acontece algo, dependendo do tema que eu vou falar, para nos atrapalhar. A gente trabalha isso muito nas aulas, presencialmente, nos atendimentos.
Nós tentamos nos abster, então, destes barulhos que vão continuar acontecendo, mas às vezes eles são reforçados por circunstâncias e motivos diversos, mas a gente firma nossa energia na propagação da luz, do bem. Nós não paramos o nosso trabalho assistencial, no caso, os membros do atendimento já estão acostumados, se desconectam com todo barulho, barulho de carro, barulho de ônibus, caminhão, o carro da pamonha passando, do abacaxi, do morango. A gente segue o nosso trabalho e aprende a dissociar isso. É isso que a gente vai fazer aqui também. Há sempre assédios mais sutis, que parecem bobos, para que a gente não leve o nosso verbo, seja através de gravação de vídeo, de trabalho assistencial presencial, tudo vai acontecer para que o trabalhador não chegue, problema na família, eventualmente o filho ou a filha ficam doentes, começam a passar mal do nada, a gente tem febre, enxaqueca, a mãe, por exemplo, tem um acometimento, o pai sobe a pressão. Isso, em geral, acontece, e tentem observar quando a gente se reúne para trabalhar. No nosso caso, todas as segundas-feiras acontece alguma coisa comigo, é que eu já estou de olho, já estou acostumada, com alguém da minha família, com os outros representantes do grupo também, problemas com o carro está ótimo, problemas com o carro, tudo para que a gente não chegue para atrapalhar o trabalho. Isso não nos assusta, a gente já se acostumou, a gente já sabe que faz barulho, do nosso tamanho. Não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores. E a gente já aprendeu a enfrentar esses desafios, a perseverar para chegar no trabalho. Mesmo num grupo de estudo, se vocês formam um grupo de estudo, com disciplina, assiduidade, tudo vai acontecer para que o grupo não consiga estudar. A internet vai falhar, o celular vai falhar. Isso é comum. São assédios sutis. Ah, Ana, mas é sempre assim? Não estou dizendo que é sempre assim. Os espíritos trevosos ficam de olho em quem tem disciplina, comprometimento, em quem começa a se aprofundar nos estudos, no trabalho. E aí, eles não querem mais um foco de luz. Quem estuda, se coloca à disposição da melhora psíquica, vai jorrando luz, vai expandindo a consciência, com 1, com 2. O mal está em maior quantidade, mas não em melhor. Nós somos em menor número, mas temos mais potencial de luz quando ancorados no bem. Então estejam acostumados com isso. Quando a gente começa a chamar a atenção, os ataques acontecem. Peço licença para dizer a minha história, uma das histórias, das tantas histórias de assédio, e um assédio pesado. Quando eu tive a ideia de gravar vídeos para um curso há muitos anos, um curso fechado na internet, uma outra plataforma EAD, há muitos anos atrás, eu era muito mais crua, não tinha tantas pretensões de levar o meu verbo para um número maior de pessoas, mas queria iniciar esse movimento. Tinha todas as dúvidas, era a primeira vez, primeiro momento que eu iria para a internet, gravaria através da câmera, lógico, o material e colocaria grande parte daquilo que eu já sabia a respeito da espiritualidade, da apometria, para um número maior de pessoas na internet. Tinha crenças limitantes, complexos, dúvidas, sombras, tudo isso. Comecei a gravar de maneira amadora, não tinha microfone, fazia isso de casa, mas me predispus a gravar. E a gente anunciou o curso. Vieram algumas pessoas, né, já no movimento inicial, depois isso foi aumentando aos poucos, mas comecei a gravar. Nós preparávamos, eu com um auxílio, a gente preparava antecipadamente o material que a gente tinha. Colocava a filmadora, a televisão, preparava os slides, testava tudo. Fazia um ambiente simples, mas com uma florzinha. Ao longo do dia, eu também só podia gravar depois das 10 horas da noite, porque eu morava em um prédio de 3 andares, em uma esquina de um bairro movimentado. O barulho só parava após as 10 horas e olhe lá, às vezes eu começava a gravar meia-noite.
Quando eu me colocava para gravar e a gente dava o start na gravação da filmadora, eu começava a falar. Quando eu percebia, eu via que a gravadora filmadora, gravou 5 minutos de tudo aquilo que eu falei. Já tinha falado 40 minutos, 1 hora. Ia de novo. Filmadora nova. Tudo novo. Novamente. REC. Começava a falar horas, tinha gravado 10 minutos. Aí então eu tinha que ficar de olho, ficar de olho num tempo, num relógio, dava 10 minutos, eu dava pausa, via, recomeçava, uma fala de 1 hora com vídeo picotado. Eu comecei a perceber que as minhas gatinhas começavam a ficar muito agitadas na hora da gravação à noite. Então, olha a psicosfera, eu já tinha que gravar tarde da noite, cansada, esperar barulho não passava. A câmera pifava. As gatinhas começavam a sair correndo para um lado para o outro do nada, surtar, a miar, a vomitar. Sentia cheiro de queimado. Eu estou falando de vários e vários dias na gravação. Cheiro de queimado na fiação do apartamento. Eu parava a gravação para descer a escada para ver se era só no apartamento ou se era do prédio, alguma coisa. Caía a internet, era tudo isso que acontecia. Eu comecei, para quem acompanhou, e hoje esses vídeos estão no YouTube, eu comecei a perder minha voz. Estava ótima ao longo do dia. Eu começava a falar, minha voz pigarreava, queimava e eu ia em frente. Mas isso se tornou constante. Todo dia de gravação era isso. Todo dia de gravação acontecia alguma coisa. Ou eu passava mal, ou a mãe ligava surtando com alguma coisa, por exemplo. A gente foi gravando, eu piorando a voz. Fui ao médico. Para não alongar muito a história, eu comecei a ter sérios problemas, eu perdi a voz. Fui a 3 médicos, nenhum deles acertou o meu diagnóstico. Eu tomei antibiótico e eu tive um quase choque anafilático. Fiquei toda empolada. Eu não conseguia respirar. Eu estava dias sem dormir, com inalador, com remédio que não fazia efeito. Olha, tempos e tempos, até que eu tive a indicação de um médico, que foi um médico espírita. Eu entrei na conexão dele aqui porque um querido desses médicos antigos, né, que ouvem o nosso coração, a nossa alma e nos esclarecem, ele me sondou dos pés à cabeça. Ele disse, você está com bronquite. Eu nunca tive bronquite na minha vida. Então, Ana, você já está com... Porque foi agravando, né? 3 erros médicos, laringite, faringite, rinite, sinusite. Cheguei na bronquite. Eu lembro, a última vez que eu estive no consultório dele, e era próximo ao meu apartamento, eu fui a pé, porque para mim, caminhando um pouco, eu conseguiria respirar. Eu não dormia, eu emagreci 5 quilos, eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia respirar. E muita secreção. Estou contando tudo isso para vocês verem a bola de neve. Quando eu cheguei para a consulta com ele, quando ele bateu o martelo que era bronquite, eu estava no consultório, toco o telefone do consultório. A mãe. Como assim a minha mãe? Minha mãe não tem o telefone daqui. Bom, minha mãe achou o telefone. A minha mãe... Na parte da manhã, ela passou em casa para ver como eu estava e nós discutimos, porque eu estava completamente doente, irritada, não conseguia respirar, não conseguia comer. E mãe, né, amorosa, come, olha isso, se cuida, faz isso. A gente teve uma discussão, a minha mãe ficou chateada comigo e aí eu saí e fui para o médico. Depois eu descobri que ela saiu 10 minutos depois para ir conversar com a minha tia no apartamento da minha tia. Ela liga no consultório médico para dizer que o meu apartamento tinha sido assaltado. Como assim? Ana, a polícia já está aqui, reviraram o apartamento inteiro, venha para cá.
É óbvio que eu entrei em desespero. O médico vendo o meu estado, ele disse: Ana, se acalma. Eu diagnostiquei bronquite, você já está aqui, vamos te medicar, não vai adiantar, você vai piorar. Ainda mais com o estado de ansiedade. Vou te medicar e aí você vai para casa. Fiquei lá, apavorada, ele me medicou, eu fui para casa, a polícia na porta. Resumindo, os ladrões entraram no prédio e assaltaram somente o meu apartamento. Eram 3 pessoas, as câmeras pegaram. Eles reviraram absolutamente tudo. E a gente tinha o costume, naquela época, de deixar cheque assinado em branco. A mãe às vezes passava lá, precisava, não usava muito cartão, toma. Então era praticamente um talão de cheque assinado. Nunca tive joia, nada, estava tudo revirado, todo o apartamento revirado, as gatinhas, graças a Deus, não fizeram nada com elas. Vocês imaginem o que eles levaram. Os cheques assinados estavam virados para cima, no chão, do quarto, dos quartos, da cozinha, da sala. Eles não estavam interessados em dinheiro, nada do que eu tinha. Eles só levaram todos os equipamentos eletrônicos com os quais eu fazia as gravações. 2 computadores novos, a filmadora HD, 2 televisões. Levaram tudo. Tudo que eu tinha de recurso para gravar. Dá para entender do que está acontecendo aqui? Qual que era o interesse? Eu duvido muito que esses 3 ladrões soubessem que eles estavam sendo médiuns de espíritos interessados em derrubar o meu trabalho. Certamente. Mas olha o que aconteceu, eles só levaram equipamento de gravação. Tinha outros equipamentos importantes que eles poderiam vender. Imediatamente, isso aconteceu numa segunda-feira, no nosso dia de trabalho. Imediatamente eu estava doente, não respirava, estava cheia de remédio, de corticoide. Quem me acompanhou pode ver e lembrar que no final dos últimos vídeos eu estou completamente diferente, inchada, cheia de corticoide por conta disso. Eu acionei então o grupo dizendo: olha, aconteceu isso, isso e isso. O grupo de apometria. O grupo falou: Ana, nós vamos te atender à distância, que eu não tinha, ainda tinha que ir à delegacia, do jeito que eu estava. Nós vamos te atender e ver o que está acontecendo. Assim foi. Deu 9h30, 10 horas da noite, um membro do grupo me liga e diz o que aconteceu. Olha, nós, com o auxílio da espiritualidade, conseguimos conter um especialista das sombras. Quando a gente diz especialista das sombras, a gente vai aprender sobre o poder deles, inteligentíssimos. Um especialista das sombras arquitetou um ataque a você, a espiritualidade conteve, a gente conseguiu conversar. O pensamento dele era o seguinte: enquanto você, Ana, dava curso presencial para 30, 40, 50, fazia palestras, mesmo que viajava, eles estavam de olho, mas não incomodava a eles, porque não era só um. O verbo dele foi: quem é esta menina que ousa colocar este verbo de luz na internet para 100, 1000, 2000, 10 milhares? Não vamos permitir. Um processo obsessivo, um ataque espiritual a Ana, que não foi 100% vítima, eu dei brecha. Lembra que eu comecei a falar no vídeo que eu tinha todas as minhas crenças limitantes, inseguranças, sombras, traumas? Eu sou humana, isso tudo vem junto. A gente sempre fala que processo auto-obsessivo é que atrai processos maiores. Então eles conseguiram entrar, me assediar por conta dessas brechas para um propósito maior deles, que é não deixar que o verbo acontecesse.
A espiritualidade teve que mudar o meu endereço físico na contraparte astral, mudar o endereço lá no Google Maps espiritual, para que eu saísse um pouco do campo de ação dos obsessores e a espiritualidade conseguisse agir. Então, pegaram um especialista das trevas que arquitetou, inspirou esses ladrões para tirarem tudo aquilo que eu utilizava como equipamento para colocar na internet. Olha onde vai. A gente vai ser sempre alvo de ataques. Contamos com a estrutura da luz, foi um grande aprendizado para mim. Novamente, eu aprendi individualmente a olhar mais para as minhas crenças, sombras, inseguranças. Meu maior aprendizado. Mas isso não deixou de servir como porta para este ataque maior, querendo derrubar não só a Ana, todo o trabalho. E o meu trabalho e desígnio posteriores também. Nesse momento eu lembro, desculpa a brincadeira, eu estava capenga. E eu sou danada, foi aí que eu pensei. Falei, pois agora é que eu coloco na internet. Deixa eu melhorar. E assim foi. Eu tenho muito respeito aos obsessores, aos especialistas, muito mais traquejados, experientes, especialistas, inteligentes do que eu, mas eu tenho a minha força na luz e nós temos o amparo do grupo, da espiritualidade. Tenho muito respeito. E disse, então agora é que eu vou colocar o meu verbo. E assim foi. Terminei de gravar com um outro computador, gravando numa imagem péssima, né, da câmera do computador, que não é tão boa. Finalizamos e abrimos no YouTube o acesso a todas essas aulas. E aí foi. Então a gente, com o nosso trabalho, seja na internet, seja num pequeno, entre aspas, grupo, colocando a nossa luz, nós chamaremos a atenção. Esse é um planeta de expiação e de prova. Não tema. Conecte-se com Jesus. As forças do bem, da justiça, os espíritos precisam que a gente arregimente essa coragem, essa força. Eu não estou dizendo para você sair de qualquer jeito, abrindo o peito, fazendo trabalho espiritual, se colocando de qualquer maneira, sem inteligência, sem didática, nas frentes. Não, aí você vai apanhar, vai cair no físico e no emocional, porque é por aí que eles pegam. Para induzir a gente a estados psicóticos, dentre outras questões, porque temos abertura. Mas devemos. Estruture o seu trabalho. Não tenha medo, não tenha receio. Nós vamos de tempos em tempos, este foi um episódio contado por mim. Todos os membros do grupo em que atuo têm as suas histórias. O grupo tem história própria no campo dos assédios. Toda vez que nós abrimos um trabalho, todas as noites, formação de campo de força dos dois lados da vida, às vezes por 40 minutos. Já ficamos 1 hora formando campo de força. Porque o nosso trabalho é um trabalho mais especializado. Nós estamos há 20 anos aí com essa disciplina, buscando, errando, mas firmando na luz. Somos muito assediados. A espiritualidade de luz nos traz essa experiência também, permite, está sempre ali como os nossos pais permitem que a gente dê um passo, sabendo que a gente pode se equivocar, ou que a gente talvez esteja em perigo, mas firmam a estrutura, estamos aqui, o aprendizado é de vocês. Eles enfrentam demandas muito maiores e perseveram. A Miguel, a Jesus, a tantos trabalhadores do bem nos protegendo. Somos observados. E quando a gente começa a fazer barulho, a levar auxílio, cada vez mais assédio a gente vai sofrer. Todo grupo sofre assédio, que perseveram no bem. Todos, mas ao mesmo tempo arregimentam cada vez mais trabalhadores da luz para sustentar o campo, cada vez mais. E a gente
aprende, aprende sempre. Um grande campo de proteção é o campo da oração, com emoção, com fé raciocinada, entrando em comunhão direta de luz com a espiritualidade maior, abraçando, através da força da fé, do amor, do coração, os espíritos. A conexão de proteção já é direta. Aí sim, usando a didática para nos protegermos. A gente precisa estar sempre atentos. Nós vamos enfrentar isso, não só no campo da assistência. Você no seu campo profissional. Você que eventualmente for chamado para um trabalho em uma ONG ou no campo da política, em um campo que ajude o social a melhorar. Você não vai por conta de ataques, possíveis assédios? Todos nós sofremos, mas que bom que nós aqui hoje temos a consciência que sofremos. A maioria não tem. Sofre, processo obsessivo, assédio, inspiração tóxica e não sabe o que é, de onde vem. Nós sabemos. Nós podemos investigar. Está à luz da nossa consciência. Não, você vai para o seu campo político, ser um trabalhador de luz. Vá para o campo assistencial, vá para frentes de auxílio. Não precisa ser um trabalho com a espiritualidade. Mediunidade, espiritualidade se desenvolve no campo social. Vamos abrindo frente, sabendo o que pode acontecer, sim, nos dois lados da vida, estando mais seguros, preparados, alertas para isso. Algo extremamente importante também, a incidência de ataques está correlacionada ao tipo de assistência que vocês vão desenvolver, ao tipo de intenção de troca mediúnica na assistência espiritual. Não, a gente quer trabalhar para receber mensagens frívolas, grosseiras, baixas. Aí vocês não vão sofrer nem ataque, vão fazer conluio já diretamente com esses especialistas, obsessores. Quanto mais legítimas, amorosas, ancoradas no bem, com propósito de luz, de auxílio humano, de desenvolvimento consciencial, quanto maiores estas intenções e forças, mais ataques vocês vão sofrer. Mas estamos juntos. Irá amparar a todos vocês, onde vocês estiverem. Em casa, no trabalho, na sua cidade, no Brasil, em qualquer país, em qualquer continente. Persevere no bem, coragem. Você vai aprender sobre si, sobre o outro, sobre os espíritos, sejam eles de luz ou não, nestes embates, mas coloque-se como um agente do bem, arregimentando este exército de luz para que a gente faça a diferença e tenha capacidade para fazer muita diferença no hoje, no aqui e agora. É um momento adequado, um momento de transição planetária no já. Persevere e conte comigo. Um grande beijo.